manter o nosso contato. Acho que já fomos longe o suficiente com as minhas apresentações, né? Mas eu sou o Daniel Tosadori. Eu queria deixar para vocês a apresentação que eu vou usar hoje. Eu deixei no meu site pessoal lá. Então tem uma abinha. Se eu consigo, eu já vou começar a compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo, então, o meu site aqui, né? E aí, quando vocês entrarem lá no site, ele vai abrir na primeira página, mas aí vocês clicam aqui na apresentação, Presentations, né? Então, o site está meio em inglês, meio em português, porque tem coisas que eu não consegui passar por, nem tem como eu passar para o inglês. Mas são as apresentações que eu tenho, né? Já fiz em algum momento da vida, a gente gosta de deixar aí para o pessoal ter acesso. E a de vocês até como uma forma de marketing, né, para vocês verem as outras coisas depois também, vocês rolam a tela embaixo e tem aqui a Nupen, né, e a data de hoje. Quando vocês clicarem, vocês vão parar aqui na apresentação que eu fiz os slides, né, que eu vou usar para vocês, porque eu gosto de deixar bastante vídeo, bastante material, caso vocês queiram acompanhar. Caso vocês queiram, tanto acompanhar agora quanto pegar depois, num outro momento, aí eu prefiro quando é assim, porque eu presto mais atenção no que está acontecendo e com a segurança de que depois eu tenho esse apoio onde eu preciso, né? Então, eu imagino que tem mais gente que trabalha nesse esquema também. Eu não sei se tem alguém com dificuldade visual na nossa conversa aqui, mas eu estou me policiando para sempre fazer, junto com a minha introdução, a minha descrição física, né? Para quem está assistindo também conseguir mentalizar isso. Então, eu sou do cabelo loiro, um pouquinho perto do ombro, estou usando um headphone, um óculos, tenho a barba, se é que dá para chamar de barba, um pouco mal feita, e estou usando uma camisa listrada. E no meu fundo é o meu quarto, então tem uma lousa, um guarda-roupa e uma porta do outro lado. Tudo bem? Depois que eu fiquei sabendo que é legal fazer essa descrição visual, nossa, eu uso a roda. Até às vezes para falar com a minha mãe no telefone eu faço a descrição, porque é muito, é muito, é muito bacana e traz muitas pessoas, né? Pessoal, eu estou com dois monitores aqui também, então eu vou ficar olhando hora para um lado, hora para o outro, mas vocês não estranhem não, que eu achei foi o jeito que eu achei de conseguir ver se está alguém querendo falar comigo, se estão precisando de alguma coisa, e vocês fiquem à vontade para também me interromper e fazer qualquer comentário, qualquer pergunta, tudo bem? Tentei fazer aqui um esquema um pouquinho mais rápido para a gente conseguir conversar mais. Então de repente, eu posso estar passando por cima de algumas coisas que sejam mais interessantes para vocês, e aí vocês dão uma freada em mim aqui. A ideia é ser uma coisa bem aberta, certo? É, então, um pouquinho mais de mim, porque eu acho o que eu vou falar aqui vai ser tudo baseado no que eu vivi, né? Então, para vocês entenderem por que que eu falo essas coisas, não tomando elas como verdade, mas por que que eu falo isso, né? É porque eu tenho uma experiência na área e é baseado no que eu vejo que eu vou falar, que eu vou trazer o meu pensamento para vocês. Em 2009 eu entrei lá na USP de São Carlos, em ciência de computação, e logo em 2010 eu entrei para um grupo para o Laboratório de Aprendizado de Robôs, pesquisando o planejamento de caminhos para robôs. E conheci a minha orientadora. Logo em seguida eu fui trabalhar numa empresa de telecomunicações em 2013, mas acabei já voltando para o mestrado em 2014 com a mesma orientadora. Eu vi que era a minha vocação, que era o que eu gostava de fazer, e não tinha salário no mundo que me pagasse a minha paixão sendo desenvolvida e conseguindo ajudar as pessoas, né? Parece que é um discurso um pouco coaching, mas é verdade. Eu troquei um salário bem legal para voltar para fazer pesquisa e acabou que eu não arrependo nem um pouco, né? Em 2016, e o meu mestrado, eu vou falar um pouquinho dele mais para frente, mas o meu mestrado foi já na área de robótica social, que eu usava o robô Nau, que é esse robozinho que está aí na foto, para ensinar, né, de uma certa forma, ensinar, mas debater figuras geométricas 3D com as crianças. Então ele pedia algumas figuras, a criança colocava na mão dele ou na mesa, dependendo da atividade, ele conhecia, né, com inteligência artificial, ele reconhecia a figura, e aí falava se a criança estava certa ou não, quantas arestas, quantas faces, discutia um pouquinho de teoria, e é claro, isso segurava a motivação e a atenção das crianças por um tempo maior.
eu aproveitei esse gancho, aí no meu doutorado eu propus um projeto que eu chamei de Aircastle, né? Vou falar dele também um pouquinho mais para frente, mas que seria aproveitar essa arquitetura que interagia com as crianças, da figura geométrica 3D, mas expandir ela de uma forma que ela ganhasse um pouquinho de consciência, bem entre aspas, né? Porque isso pode gerar bastante discussão, mas a ideia é que ela tivesse algumas tomadas de decisão que favorecessem segurar a atenção do aluno por um tempo maior também. E ela se personalizava. Então, ela sabia quem era cada aluno e de acordo com os interesses que aquele aluno declarava numa primeira ação, essa arquitetura ela tentava sempre trazer o estudante de volta para a interação quando ele percebia algum desvio, algum desvio de atenção, alguma resposta um pouco mais dada ao acaso, por assim dizer. E foi então em 2019 que eu, como a professora falou, né, que eu tive essa oportunidade lá em Portugal, e lá foi o primeiro contato meu com grupos, num grupo que tinha pessoas num grupo, desculpa, de robótica, num grupo de educação, né, que tinha pessoas de outras áreas, que tinham psicólogos, que tinham educadores, que tinham pessoas que não eram só engenheiros ou cientistas, né, computeiros, os famosos computeiros, e porque até então o que eu tinha visto era o cara programava durante o dia, fazia os testes com as crianças quando dava e durante a noite se escondia embaixo da cama das crianças. E eram pessoas que tinham dificuldade de lidar com as crianças, porque a formação era numa área totalmente de exatas, né? E lá foi uma coisa que abriu muito os meus olhos. Eu tive oportunidade de desenvolver o meu design experimental lá, ou seja, a maneira com que eu desenhei os meus testes, como eu fiz os meus experimentos, todos com esse feedback, esse respaldo de pessoas da área. Então foi uma coisa que realmente balançou o meu mundo, assim, de uma forma muito positiva. Nesse ano de 2020, eu defendi o doutorado em maio, e logo em seguida eu tinha algumas propostas de pós-doutorado, mas que não deram certo por conta da pandemia, mas eu acabei ficando um tempo esperando se ia dar certo ou não. E aí eu resolvi colocar em prática tudo aquilo que eu vivenciei no meu doutorado, tudo que eu consegui desenvolver, de uma forma que ajudasse as escolas, ajudasse os professores e tentar, de uma certa forma, até comercializar isso, né, para conseguir deixar o projeto com uma autogestão, ou seja, que ele conseguisse financeiramente se sustentar e não depender, de repente, de uma universidade, não depender de alguma coisa que tivesse que colocar dinheiro nele. Então eu juntei com alguns amigos e a gente deu início a esse projeto. Foi mais ou menos aí que eu acho que o Ivan me interpretou, né? Me chamou também para uns pitacos lá no grupo linear. Desde então eu tenho aproveitado o isolamento social para desenvolver esse projeto que chama TEI Educacional, também vou falar um pouquinho dele. Mas a TEI é tecnologia e educação com inteligência artificial, né? E aí também a ideia de fazer uma grande teia de colaboradores, uma rede de interesses comuns para que a educação seja potencializada. Mas aí deu certo do pós-doc na EPFL, Escola Politécnica Federal de Lausanne, mas está em francês, eu não vou saber falar, não vou nem me arriscar, tá? E eles têm lá uma área muito forte na parte específica de robótica na educação. Tem como eu falei, eu baseei quase todos os meus experimentos nos trabalhos deles, e é algo que eu sempre olhei com muita admiração e consegui acertar, né, esse sonho de conseguir trabalhar lá com eles. Então, eu começo agora em abril, eu tô indo para lá e as coisas estão bastante novas e tô ansioso por começar lá. É, normalmente, se fosse presencial, essa parte eu ia perguntar um pouquinho das pessoas. Acho muito legal saber com quem eu estou conversando, né? Com quem eu estou aprendendo, essa é a verdade. Eu ia falar com quem eu estou falando, mas é com quem eu estou aprendendo. Mas a gente tá um pouquinho limitado pela barreira virtual, né? Pela barreira física, desculpa. Mas aí começa mesmo a partir de agora a nossa discussão. Vou falar brevemente de uma visão geral, depois um pouquinho mais detalhado desses trabalhos que eu comentei para vocês, e aí a gente faz uma reflexão juntando esses pontos todos, tá? É, daqui para frente são, acho que, coisa de 30 slides, não vai demorar muito, prometo. Como que funciona o aprendizado por uma máquina, então? Eu imagino que vocês já tiveram algum tipo de contato, né, com
com alguma coisa de teoria ou por curiosidade mesmo já procuraram, mas como que funciona? A gente pega um conhecimento prévio, um fato, ou algo que já aconteceu, e através de um modelo computacional, uma forma que a máquina consiga juntar esses dados ou consiga entender de alguma forma esses dados que já aconteceram, esse modelo ele vai fornecer uma previsão de conhecimentos de coisas que não aconteceram ainda. Então ele faz predições, né? A maioria das predições do que a gente tenta classificar, eles têm um grau de certeza que esse nosso modelo está dando. Então, é claro que, como vocês também já sabem, a gente não tem ainda uma máquina que consiga fazer predições com 100% de certeza. Nenhuma máquina que consiga fazer predição de todas as coisas. Normalmente, essas predições elas são bem específicas porque nós somos limitados pelo hardware, pelo equipamento que está rodando ali o nosso modelo. Quem é mais entusiasta da matemática aí, esses modelos nada mais são do que uma função, que eu estou ligando, né, o meu conhecimento prévio, ou seja, estou pegando uma entrada, um x, aplicando um f de x nele para eu gerar um y, que seria uma classificação. É, isso vai automatizar, esses tipos de modelos, né? Eles vão automatizar tanto tarefas mecânicas, ou seja, tarefas bem repetitivas, ou tarefas que a gente pode considerar mais intelectuais, tarefas que, a partir de alguns conhecimentos que você já tem, você consegue gerar, você consegue ter um certo tipo de simulado, claro, de cognição e aprender algumas coisas a mais com aquele modelo que você tem. E vocês vão ver que é exatamente nessa parte das predições intelectuais que a gente tenta chegar na educação, né? É, um modelo, um exemplo bem clássico da literatura, então, de como isso tudo funciona. Você mostra várias imagens de coisas que você já sabe, então várias fotos de gato, de diferentes tipos de gato, e várias fotos de cachorro para o computador. E depois, quando você mostra alguma coisa que você não mostrou para ele ainda, né? Ele vai te dizer se ele acha que é um gato ou um cachorro. E aí tem até uma sacanagem aqui na imagem, que é um patinho, né? Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas está bem aqui na terceira imagem e na quarta, entre os gatos e o cachorro. Em alguns momentos, se você já mostrou um pato para ele, ele vai reconhecer. Se você nunca mostrou, ele vai tentar chutar em um dos dois. E é claro que esse tipo de aprendizado que eu estou comentando com vocês é o mais comum, é o supervisionado, é o que você, aliás, quem está ensinando a máquina, o computador, ele sabe o que são essas entradas, de quais tipos elas são, e depois você toma como se fosse uma prova do computador. Existem outros tipos de aprendizado, né, os aprendizado não supervisionado, são os agrupamentos e tudo mais, mas acho que compensa a gente focar um pouquinho mais nesse, porque é o que está sendo mais usado no mundo hoje em dia, certo? É, então, como que isso funciona para aquele tipo de automatização intelectual que eu havia falado? Eventualmente, eles vão cair, eventualmente vão cair, é até meio engraçado, mas eles vão parar mais comumente em agentes que têm mais semelhança com o ser humano, como, por exemplo, um robô humanoide ou um celular que tenta se comunicar com você como a sua mãe, o seu pai ou o seu colega, eles se comunicam através de imagem e som. E eles tentam traçar um perfil seu para tentar sempre te agradar. E por que disso? Porque os aparelhos cada vez mais eles estão buscando parecer como humanos e tentar falar um pouco mais a nossa língua simplesmente por uma questão de segurar mais a nossa interação, a nossa motivação e até mesmo o nosso é, tentando buscar a palavra aqui, mas seria a nosso prazer em interagir com esse tipo de coisa, né? Do inglês é o enjoyment, mas seria o nosso quanto a gente está aproveitando, quanto a gente está curtindo ficar ali. Mas eles se devem basicamente à popularização. A gente fala de robô, né? Mas os robôs não estão por aí ainda. Então essas coisas são mais comuns porque tem aplicativos que tentam traçar o nosso perfil para saber o que oferecer para a gente. Então a gente sabe que é, o nosso Netflix ele sabe qual tipo de filme a gente gosta e ele vai fazer uma recomendação daquilo. Por quê? Porque eles têm já acesso, ele tem já a informação de vários usuários que têm os mesmos gostos que a gente, ou seja, assistiu o filme e logo em seguida assistiu o filme da Bela Adormecida. Então ele sabe que esse tipo, ele tem esse conhecimento que pessoas
que normalmente assistem Branca de Neve e assistem a Bela Adormecida. E com isso ele consegue fazer a sugestão da Rapunzel para você. Então ele vai traçando alguns perfis e baseado nesses perfis ele vai conhecendo melhor com quem ele está interagindo e segurando essa pessoa por mais tempo devido a esse conhecimento que ele teve. São chamados os sistemas adaptativos, que na educação eles são chamados, tem um tipo específico, né, de sistemas adaptativos que são chamados os Intelligent Tutoring Systems. E eles funcionam basicamente dessa mesma forma. Eles vão guardando informações sobre os usuários, informações sobre interações passadas tanto com o usuário quanto com o outro, mas de uma certa forma eles conseguem adaptar a cada usuário, né? São sistemas adaptativos que conseguem oferecer o aprendizado personalizado, ou seja, ele conhece cada aluno que ele está conversando, e com isso ele gera uma motivação mais a longo prazo, né? O que a gente chama de long-term motivation. E esses aspectos, né, que ele analisa estão normalmente relacionados com o modelo do usuário, né, o modelo do estudante, as técnicas de ensino dos professores e o domínio de conhecimento. O conhecimento de domínio, desculpa. E eles usam uma interface para conversar com esse aluno, né? Assim como a nossa tela, o que vocês estão me vendo aí, é uma interface do computador. Se a gente nunca usasse a tela, ia ser muito difícil saber o que a gente está fazendo no computador. Então, o nosso sistema inteligente, né, do ITS, ele precisa de uma interface para falar com o aluno, que pode ser um computador, um tablet, um robô, ou de repente até uma pessoa que você queira pagar para ficar ali lendo alguma coisa e passando para uma outra criança, para uma outra pessoa. Esse é um tipo de interface também. E o que acontece é que em 2018 foi feita uma projeção do investimento em específico da inteligência artificial na educação só nos Estados Unidos. E essa projeção foi que em 2023 fossem gastos mais ou menos 3 milhões 600 e alguma coisa aí, né, em inteligência artificial na educação. E a segunda parcela desses investimentos seriam em sistemas inteligentes para tutoria, é, seguidos, né, na verdade, de esses agentes virtuais facilitadores. Ou seja, de alguma forma, tem algum agente trabalhando com o estudante algum papel, seja ele de tutor ou de pupilo, né, que a gente chama, também vou tentar falar um pouquinho desses dois papéis já já, mas de alguma forma essa interface ela tenta ficar com o aluno e fazer um papel mais personalizado com ele, não só de jogar conteúdo e tentar de alguma forma avaliar o aluno só pelo que ele acertou. Isso era antes da pandemia, né? Porque agora, então, que a gente teve esse modelo que a gente tem que trabalhar. Esse aqui é um dos meus companheiros, um dos meus parceiros da TEIA, e inclusive a filhinha dele ficou bastante tempo aqui em casa com a minha mãe, para minha mãe ajudar nas aulas dela, né? Mas ele trabalhava enquanto a filha dele tinha aula. Então, se antes da pandemia já tinha uma projeção enorme de crescimento para esse mercado, agora que teve essa migração, esse êxodo, né, do ambiente real para o ambiente mais virtual de uma forma forçada, a tendência é que esse investimento cresça ainda mais, porque já tem muita coisa que os professores trabalharam durante esse ano na internet, então é uma coisa que antes era uma barreira e agora, de uma certa forma, foi um facilitador, apesar de os professores estão já querendo umas férias de uns 3 anos para recuperar esse ano de desafios que eles tiveram, né? Eu imagino. É, mas para mostrar a importância desse tipo de coisa, principalmente para os professores, porque houve um desgaste, está havendo, né, ainda esse desgaste da parte dos dois lados, tanto de quem recebe a instrução e tanto de quem passa. Mas a gente vai falar já também disso. Mas por que robôs, né? Isso foi uma coisa que eu tive que defender muito bem na minha tese, porque a banca sempre perguntava, tá, mas por que robô? Porque, de uma certa forma, você tem que fazer isso com um agente físico. A parte de Human-Robot Interaction, que a tradução é interação humano-robô, é uma área da robótica que estuda específico a comunicação de robôs com seres humanos. E ela tenta, né? O objetivo é que ela seja feita da forma mais natural possível para os humanos, é claro. Se fosse da forma mais natural possível dos robôs, a gente teria que ter um cabinho de internet no dedo para plugar lá e conversar com ele direto. Mas como é mais natural possível para os humanos, eles têm que falar a nossa língua.
quais são as vantagens desse tipo de robô com relação a qualquer outro sistema? Os robôs, eles têm um corpo físico, então eles conseguem preservar essa interação num ambiente que é alterável de forma mais física. Eles são um fator novidade e eles têm uma aparência humana, na maioria das vezes, né? Existem vários robôs também que têm uma aparência de um animalzinho ou aparência de robô mesmo, e ele também gera uma curiosidade maior nos usuários do que um computador ou um tablet, que é uma coisa mais corriqueira que a gente consegue ter acesso no dia a dia. Por outro lado, a gente sabe também que nem tudo são flores e temos muitos imprevistos, coisas que vão contra isso, né? Por exemplo, os fatores de ambiente, o alto custo financeiro do hardware, né, principalmente, e os fatores humanos que, olha, vou dizer, o ser humano é uma das coisas mais difíceis de prever na face da Terra e além, né? Então a gente tem essa preocupação de que quando coloca um ser humano interagir com um robô, nem sempre a gente consegue prever o computador do o comportamento do robô, quem dirá do ser humano, né? Mas foi baseado em coisas que eu vi no meu doutorado que eu prestei atenção em uma coisa. Não, eu convido vocês a olhar mais a fundo para essa imagem, né? Essa imagem é desse estudo aqui, The Social Robot Teacher, também está no link aí depois quem quiser pegar. E foi uma coisa que eu percebi também, porque no começo, principalmente no mestrado, a gente trabalhou muito com os alunos, e só com os alunos. Mas quando você olha direito para essa foto, você vai ver que lá no fundo tem a figura aparentemente de um professor, né? Ou não sei quanto tempo essa pessoa estaria estudando no jardim de infância, mas eu acho que é um professor. E ela está igualmente impressionada pelo robô, e ela está, inclusive, se eu não me engano, com o celular dela ali fazendo um vídeo. Então, isso levou principalmente, né, na minha jornada pessoal, me levou a pensar, mas e se a gente tiver pensando só nos alunos, né? Como é que a gente como é que a gente consegue trazer os professores não só para a robótica, mas também para as tecnologias de inteligência artificial que, se a gente quer que eles tenham que essas técnicas tenham uma abrangência enorme, por que não prestar atenção em quem dissemina isso tudo, em quem é a pessoa que quem são os agentes que estão mais envolvidos com isso, que são os professores, né? E aí também uma das descobertas desse estudo, né, em específico, é que o maior fator que influenciou as crianças a confiar no robô foi a capacidade que o robô tinha de pensar, tomar decisão e aparentemente se mostrar eu vou falar, não gosto de usar entidade, né, mas um agente, né, tudo bem de falar, entidade que demonstra um alto nível de inteligência, mas no sentido mais de tomada de decisão, de inteligência humana. E por que não a gente, então, tentar misturar o melhor desses dois mundos? E foi aí que eu comecei a jornada do meu doutorado de verdade, né? E quando eu comecei a olhar melhor para os professores, eu fui atrás de vários estudos, inclusive esse foi um dos que mais me chamou a atenção de 2020, que perguntaram para os professores de 4 países, né? Do Canadá, Singapura, Estados Unidos e do Reino Unido. Quais as maiores barreiras que eles viam para que a inteligência artificial chegasse de fato na sala de aula? E eles deram a maioria dos professores em todos os países falaram a mesma coisa, que não é ter tempo suficiente para que isso seja implementado de fato. Claro que seguido de falta de verba, eles não têm esses materiais, não tem material na mão, não tem esse tipo de formação, mas se a gente conseguir, se fosse tirar um resumo disso tudo, seria mesmo a falta de tempo, a falta de estrutura e a falta de conhecimento dos próprios professores com essa tecnologia. E o estudo uma conclusão que esse estudo mesmo tirou, mais para frente, analisando essas coisas todas, é que se a gente usar a inteligência artificial para atacar a parte mais mecânica do trabalho dos professores, que seria a preparação das aulas, a avaliação e a administração dessas tarefas, né, de como essas tarefas são aplicadas, a gente consegue, em alguns casos, né, como esse gráfico está mostrando, diminuir em até pela metade o número de horas que esses professores vão trabalhar semanalmente. É claro que isso é quando o sistema, o método, né, utilizado estiver funcionando não vou dizer até de uma forma utopicamente, mas assim, estiver funcionando com um certo domínio da parte dos professores, mas a gente tem que sempre lutar pelo que pode ser de melhor. Isso também chamou bastante atenção, né? Imagina você conseguir economizar de 4 a 5 horas semanais do seu trabalho, e isso você conseguiria investir
numa formação melhor, ou não sei, num tempo para descanso, que é importante para a mente também. E aí, como eu falei, quando eu tive esse, essa virada, né, de pensamento, eu comecei a, então, trabalhar no doutorado com uma forma de trazer os professores para esses estudos, né? E foi aí que eu saí com o Arkesto, que seria Robotic Cognitive Adaptive Teaching, System for Teaching and Learning. Eu gosto muito de acrônimo, talvez eu tenha um filho com o nome de acrônimo, porque é muito legal, é fácil de você entender o que está acontecendo ali e lembrar da palavra ao mesmo tempo. Mas a ideia era fornecer um sistema cognitivo para os professores que se adaptasse. E aí funcionaria da seguinte forma: os professores inseriam os conteúdos por meio de uma interface gráfica, que eu também desenvolvi no meu doutorado. É, essa arquitetura, ele teria vários daqueles modelos que eu mostrei para vocês do Intelligent Tutoring System, como o modelo dos estudantes, um módulo para adaptação, um módulo para avaliação e um módulo para guardar os conteúdos. Ele se comunicaria com outros módulos que seriam para interação, que iriam operar sobre o robô para que depois que o professor inserisse os conteúdos, o robô conseguisse trabalhar com a criança de forma autônoma, os conteúdos, e depois no final gerasse um feedback com gráficos e análises, né, autônomas do que o sistema percebeu da interação com o aluno. Então, baseado em 5 sinais do que o robô consegue entender do aluno, o robô consegue adaptar tanto a personalidade que ele vai interagir com a criança, se ele vai falar mais, menos, fazer mais piada, ser mais introvertido, e também a dificuldade do conteúdo. De um jeito bem mais prático, como que funcionaria isso para o professor? Na interface, ele iria colocar o conteúdo dele através de perguntas, né? Então, ele colocaria uma explicação do conteúdo, depois ele colocaria quanto mais perguntas, melhor sobre esse conteúdo, essa explicação. Então, só que ele tinha que falar o grau de dificuldade dessa pergunta, o que ele queria que o robô falasse, né? Como ele queria que o robô perguntasse, e a resposta esperada. E então, depois que ele terminasse a inserção de conteúdo, o robô ia executar como se fosse um quiz, né, com as crianças. E aí o robô falava a explicação de forma verbal, né? Tinha um programinha que a gente fez que fazia o robô falar. E ele fazia essa pergunta ele explicava, depois ele fazia a pergunta para a criança respondia também verbalmente, e a partir da resposta e das análises de alguns sinais dos alunos, como o desvio de face, então eu consigo ver se o aluno está olhando muito para o lado ou não, né, de forma autônoma, as expressões faciais, se ele está empolgado, se ele está frustrado, se ele está triste, se ele está entediado, também de forma autônoma, e eu media o tempo que ele levou para responder, quantas palavras o aluno usou para dar a resposta dele e a proximidade da resposta que o aluno deu baseada no que o professor estava esperando. Então, com esses 5 fatores, eu gerava, e isso foi o que eu treinei também um dos algoritmos, eu gerava uma saída lá para o robô que eu falava, olha, conversa mais com o aluno, mantém o nível de dificuldade, mas conversa mais. Ou então, olha, o aluno está indo bem, então você faz perguntas mais difíceis para ele e conversa menos, para ele não se desconcentrar. E aí, claro que as perguntas eram como os professores que inseriram e o professor que definia o nível de dificuldade de cada pergunta, o sistema também ia conseguindo identificar quais perguntas eram boas e adequadas para aquele tipo de dificuldade e quais não eram. E no final ele mostrava esses relatórios todos para os professores. E uma coisa legal que a gente fez, a gente não usou só no Robonal, né, que é esse humanoidezinho bonitinho que aparece na maioria das fotos. Mas a gente também comparou o uso do Robonal com um tablet e o uso do Robonal com um outro robô que a gente tinha lá no laboratório. E a gente percebeu que, independente do hardware, né, do tipo de robô ou de interface que a gente usava, o que importava era como o nosso programa estava se comportando, como que essa inteligência conseguia guiar a adaptação tanto do comportamento ou da dificuldade de conteúdo ao longo da interação, e esse resultado era o mais importante.
Então, é claro que o robô, ele tinha algumas coisas que chamavam mais a atenção dos alunos, a gente conseguiu medir isso também, mas a gente viu que o importante, o que a gente tinha de rico na mão era o nosso software, era o que a gente tinha desenvolvido nível mais abstrato, né? O conhecimento que a gente gerou. E esse foi um dos experimentos mais legais que eu fiz durante que a gente pegou as professoras de um quinto ano, eram duas turmas, né? Nós pegamos as professoras, pedimos para elas colocarem os conteúdos na interface gráfica. Depois nós fizemos, aliás, antes disso, nós pedimos para elas responderem questionários sobre o que elas, deixamos ela brincar um pouquinho com o sistema e perguntamos algumas coisas para elas. Depois demos uma formação, fizemos uma coisa mais assistida com elas, pedimos para elas desenvolverem os conteúdos dela na interface. Depois aplicamos com os alunos, com as duas turmas, né, foram 45 alunos, mais ou menos, juntando as duas turmas. Depois nós mostramos as atividades, os relatórios das atividades para os professores. Eles refizeram algumas coisas e programaram um pouquinho mais de conteúdo. E fizemos a análise novamente com os alunos, então foram duas intervenções com o robô, né, e do robô com os estudantes, e no final disso tudo nós mostramos de novo as avaliações para os professores e pedimos para depois disso os professores responderem de novo os questionários. Os alunos nós pedimos para responder os questionários depois de cada interação que eles tiveram com os robôs. Vou deixar vocês darem uma olhadinha nesse gráfico também enquanto tomo água, mas esses foram os resultados que a gente alcançou. Se eu tiver muito rápido, ou se eu tiver muito monótono também, vocês podem ficar à vontade para me cortar, pedir para mudar qualquer coisa, tá, gente? Mas a gente fez perguntas relacionadas a 7 itens disso que a gente estava disso que a gente estava desenvolvendo. É bem feio para quem está apresentando uma palestra desse nível, né? É, a gente fez perguntas de 7 aspectos dessa metodologia que a gente estava aplicando com esses professores. Pronto. E aí, quando a gente perguntou sobre quanto eles acham que esse sistema é útil, ali no item 1, antes eles achavam que era bem útil, né? Vai de 0 a 5, onde 0 é muito ruim e 5 é muito bom. Então, 4, eles já tinham tido essa noção antes, mas confirmaram depois. O quanto eles achavam intuitivo usar o sistema dessa forma. Eles tinham falado que era por volta de 3, depois de usar eles colocaram 4. O potencial que eles viam nesse sistema, né? Então eles não achavam, eles achavam médio, mas depois de usar eles subiram para 4. O quanto eles achavam que seria eficiente essa metodologia se confirmou também, que foi 4 anos depois. O tempo que eles levam para se acostumar, eles achavam que iam demorar muito, né? Eles deram nota 2, elas, na verdade. Depois elas subiram para nota 3 depois de usar. Então a gente acredita que se tivessem mais vezes, elas iriam continuar, obviamente, dando notas maiores por já estarem se familiarizando. O quanto que elas acharam que aprimorou o ensino, né? A metodologia de ensino foi de 3 para 4 também. E essa que talvez fosse uma pergunta que a gente colocou já sabendo que não fosse para ver justamente a reação dos professores, né? O quanto que esse método que a gente testou com elas seria melhor que o método tradicional que elas já usavam, porque elas tinham esse conteúdo em forma de perguntas e respostas nos livros de exercício dos alunos. E a gente só fez, na verdade, o que elas fizeram foi foi passar isso para a forma digital. E a gente esperava uma nota bem baixa nesse quesito, né? E na verdade, de cara, né? Antes ali, que é o azulzinho mais claro, elas já tinham respondido que achavam que seriam até melhor que o ensino tradicional. E depois de usá-las, confirmaram. Então foram resultados bastante motivadores, né? Na verdade, aqui, como eu não estou defendendo mais, eu posso falar que foram resultados bastante legais, bem bons, bem positivos para a nossa arquitetura. Mas na época eu disse bem motivadores, claro. E também os alunos, que foi uma das coisas que nos chamou bastante atenção, a gente mediu então, perguntando para os alunos, o enjoyment, que é quanto eles gostaram, né, o quanto eles se sentiram motivados, prazerosos ali em estarem interagindo com esse sistema, quanto eles tiveram a impressão de terem aprendido, isso não é de fato o quanto eles aprenderam, seria o self-statement learning, né, o quanto eles têm a impressão de ter aprendido, a empatia que eles tiveram com o robô, o quanto eles achavam o robô inteligente e o quanto eles acharam difícil a atividade que eles estavam fazendo. E aí também os questionários são de antes e depois lá, né? E
Uma coisa interessante é que o robô, na primeira vez que eles conversaram, o robô pegou algumas características deles, então o robô estava agindo de uma forma mais padrão, porque ele não conhecia as pessoas, as crianças, né? E na segunda vez, que ele já tinha feito reconhecimento de face, ele já tinha ideia de quem as crianças eram, o robô se adaptou um pouquinho mais, um pouquinho não, se adaptou bastante, se personalizou bastante. E é legal de ver o contraste agora desses dois, dos dois resultados que a gente teve, né, nos questionários com as crianças. Então, se eles gostaram ou não, eles gostaram mais da primeira, porque no segundo o robô foi um pouquinho mais duro com eles, porém foi o único item que eles abaixaram as notas. Aqui são essas notas aqui, no caso, né, são as médias dos 45 alunos que participaram das duas sessões. Na segunda, eles disseram que, né, o self-statement learning deles, o que eles acharam que aprenderam, foi uma impressão maior. Repito que isso não é, né? Ainda mais falando para especialista da educação, ia me queimar bonito se eu falasse que isso era mesmo quanto eles aprenderam. Mas eu imagino que vocês sabem o quanto é importante deles terem essa impressão, né, essa percepção de que eles estão rendendo. Eles falaram que foi um pouquinho mais. Também a empatia pelo robô, apesar deles falarem que gostaram um pouquinho menos, né, lá no começo, tiveram um enjoyment um pouquinho menor. Eu tô mexendo no meu mouse achando que vocês estão vendo, gente. Desculpa. Vou tentar dar mais informação. Vocês estão vendo? Estão vendo o mouse? Dá pra ver sim. Ah, nossa, melhor ainda. Melhor ainda. Tá. Ufa, obrigado. E aí, o quanto eles se sentiram próximos do robô, né, um sentimento de empatia, eles também aumentaram esse score, né, em média. Assim como o quanto eles acharam o robô inteligente, eles acharam o robô mais inteligente da segunda vez, que corrobora com os resultados daquele estudo de que quanto mais inteligente o aluno, né, o pupilo, por assim dizer, ele percebeu o seu tutor, mais ele se abre a fazer o que está sendo proposto ali para ele. E o mais diferente, não, o mais discrepante da anterior com a posterior, né, com da primeira para a última interação, foi a dificuldade do conteúdo, que eles acharam o conteúdo mais difícil da segunda vez. Então quer dizer que o robô, de uma certa forma, conseguiu, o robô que eu digo, o sistema, né, conseguiu, de uma certa forma, alcançar ali algo que desafiasse mais eles do que simplesmente mostrar um comportamento padrão. O que, para minha felicidade, foi comprovado, né? Se fosse o contrário, eu teria isso foi quase um teste de conceito. Se fosse o contrário, que eu estava buscando, ia estar bem furado. Mas foram coisas que nos motivaram a tirar essas ferramentas, esses pensamentos todos do papel, né? Então eu entrei em contato com a minha orientadora, vi trâmites legais, formas de fazer essa transição e tentar, de uma certa forma, tirar isso de apenas um projeto de doutorado. E até porque, de uma certa forma, tudo que eu usei foi código aberto. Então, qualquer pessoa que pegue os artigos que eu publiquei, ela conseguiria fazer a mesma estrutura que eu fiz, porque vocês sabem como funciona a comunidade científica, tá tudo bem detalhado lá, né? Tanto a metodologia quanto os resultados. Então, mas a minha ideia foi usar o meu conhecimento, usar as coisas que eu já vinha trabalhando, não só, né, dessas ferramentas, mas também da formação, do know-how com professores, e colocar isso num projeto que de fato conseguisse atender os modelos, as necessidades do mercado e não só ficar algo que é muito legal, é muito bonito, a gente defende e esquece da nossa contribuição para a sociedade, né? Então, aproveitei esse ano de pandemia que eu estava acertando o vou parecer jogador de futebol, né? Tava acertando meu contrato com a Europa aí, com os clubes, mas eu consegui de fato fazer alguma coisa que levasse um pouco mais para as pessoas, para a comunidade não científica, né, para a sociedade como um todo. E foi aí que nasceu a TEI educacional. Eu já dei alguns spoilers, né? Mas TEI tecnologia, educação com inteligência artificial. E essa foi a forma que eu adaptei a plataforma, que, é claro, o robô é muito caro, né? E nem todo mundo consegue ter um tablet, mas, por enquanto, o computador, a gente vê que é uma coisa que consegue ser mais usada, mais comum. Então, o que eu fiz? Eu tirei a parte do robô, a parte que o robô fazia as explicações, e eu coloquei um vídeo que os professores vão gravar sobre esse tópico, sobre esse conteúdo que eles querem falar. E junto com isso, o professor consegue também escrever algumas coisas, colocar explicações escritas sobre esse tópico, sobre esse conteúdo, esse assunto que ele quer trabalhar. E a partir disso ele monta vários assuntos, vários tópicos, e cada assunto ele tem que ter várias perguntas de diferentes níveis, de 1 a 5, né? 1 é mais fácil, 5 é mais difícil, se ele quiser que o sistema se adapte
para o que o aluno vai apresentar para ele quando o aluno for a vez do aluno de interagir com o computador. Nesse exemplo, eu estou mostrando perguntas de alternativas com imagens, mas ele também consegue fazer com alternativas de palavras, e fica como se fosse um teste múltipla escolha, né? Também consegue fazer com texto escrito, porque a gente tem já o algoritmo que a gente desenvolveu, né, no meu doutorado de interpretação de texto, então consegue fazer o aluno responder também, baseado na pergunta na resposta esperada que o professor cadastrou, a gente fala lá se o aluno conseguiu uma resposta próxima ou não. Então, aqui é o professor, né? O professor consegue escolher os vídeos, fazer as perguntas, cadastra as dificuldades, cadastra as respostas, seria a parte do professor. Já a parte do aluno, deixa eu ver se esse vídeo mesmo vai carregar. Pronto. Os alunos, eles têm acesso a esse vídeo, que o professor vai fazer explicando, eles podem voltar, assistir quantas vezes quiserem, e essas informações de quanto tempo eles passam no vídeo, quantas vezes eles voltam o vídeo, quanto tempo eles vão dar pause, se eles vão pular o vídeo ou não, elas são armazenadas pelo sistema já. E aí, como vocês estão vendo aqui, o sistema começa a apresentar as perguntas para os alunos vão respondendo, né? O que eu achei, a gente tentou deixar essa plataforma o mais aberta possível no começo, para a gente conseguir pegar informações de vários níveis vários níveis de alfabetização. Então, tanto das crianças que estão começando, né, a se alfabetizar, eu já fiz os testes com essa minha priminha, ela gostou bastante, como também adultos, né, que você consegue propor atividades escritas, atividades que exijam leitura, ou até atividades de matemática. O que é legal, que a gente trouxe também algumas coisas do que a gente usava no robô para o computador na questão da acessibilidade. Então, o computador ele também consegue identificar o que o aluno está falando por meio de fala, né, em alguns casos, e o computador conversa com o aluno. Vocês não conseguem ouvir o áudio, mas tem até um botãozinho ali ouvir, que se o aluno não ouviu o que o computador falou, ele consegue clicar ali, tá aqui em cima, né? É que essa interface, ela não está a mais atual, né? A gente gravou esse vídeo há um tempo e estava nas fases ainda mais de teste. Mas aí o aluno clica no ouvir e a interface consegue falar com ele também. No final, a gente gera. Ah, e é importante dizer, né? Enquanto o aluno está trabalhando nas atividades, a gente usa a webcam para ir tirando essas informações, se ele está quantos desvios de face ele teve, se ele prestou mais ou menos atenção, tenta fazer a classificação também das expressões faciais, e aí também baseado no quanto tempo ele levou para responder, se ele deu muito play no vídeo ou não, a gente faz a adaptação das perguntas nessa plataforma. E no final ele gera esse tipo de gráfico, né, para o professor e para o aluno também, se os alunos quiserem ver, que seria mais ou menos o timeline, como o aluno se comportou na atividade, quanto tempo ele levou por cada questão e etc. O professor ele consegue ter uma visão um pouco mais acima, então ele consegue ver todos os alunos, ele consegue ver gráficos e avaliações de todos os alunos que fizeram aquelas atividades. E o que a gente tem para um futuro, é claro que vocês viram que aqui a gente tirou o agente, né? A gente não tem nem o robô, nem um agentezinho virtual aqui nessa plataforma do jeito que ela tá, porque a equipe, nós somos em três, nós somos em três pessoas e a gente teve que adaptar isso tudo de uma forma bem rápida, né? E não conseguimos fazer o avatarzinho, mas a ideia é que tenha um avatar virtual que vá fazendo esse papel de tutor, né? E perguntando para as crianças o que elas acham e num futuro bem próximo, tentar trazer isso para o robô mesmo, colocar um robô do lado do computador e tentar fazer que ele ajude as crianças. Também para um futuro bem próximo, a gente quer que a gente quer conseguir analisar vários pontos em comum nos conteúdos dos professores e fazer que essa inteligência auxilie os professores na criação de conteúdo também. Então, conseguir identificar quais conteúdos as crianças foram melhor e tentar ver por quê, quais partes do vídeo os alunos voltaram mais vezes e tentar achar um padrão ali do porquê que o sistema acha que aquela parte não foi suficientemente compreensível para os alunos. Então, a nossa ideia é fazer um sistema de tutoria inteligente e um sistema de pré-tutoria, por assim dizer, um sistema que ajude também os professores na parte de criação. Junto com a gente nessa equipe, né, eu trouxe a minha irmã, que é pedagoga, minha outra irmã, que é psicopedagoga, desculpa, minha mãe, que é pedagoga, a minha irmã, que é psicopedagoga, e a minha outra irmã, que é psicóloga. Então, tá
Tem várias intersecções ali, várias, elas também deram vários palpites, estão ajudando bastante. É, e tem também esses amigos que vão me ajudar do Kumon, eles têm bastante material que eles precisaram desenvolver, que a gente vai tentar também oferecer como uma ajuda para os professores. Nem todo professor pode conseguir criar conteúdo suficiente, né, para a plataforma, então a gente vai também oferecer algumas opções de conteúdo prontos, de conteúdos prontos. Se vocês quiserem conhecer mais, né, a gente tem o site que tá caminhando. O problema foi que para soltar essa versão piloto, a gente usou o banco de dados do nosso site também, sobrecarregou e a gente não conseguiu popular muito mais ele de coisa. Mas se você entrar lá, tá tudo funcionando, só não vai ter mais não vai ter a versão demo lá para vocês verem, mas a gente quer colocar logo. Tem uma reportagem que a Record fez com a gente no mês passado, que vocês conseguem acessar pelo link também, tá? Vai estar lá no nosso site, já está no nosso Instagram. E tem o nosso vídeo institucional que a gente fez para passar inicialmente a nossa ideia, para que as pessoas entendam como a gente quer fazer, né? E que a nossa pegada, o nosso propósito, ele não é só na parte de software, é também na parte de formação, é na parte de desenvolver os professores e os alunos, não só desenvolver código, é desenvolver as pessoas. Convido vocês a verem lá também, porque acho que a gente está bem avançado no horário aqui. Por fim, o que eu estou indo trabalhar lá na Suíça, esse grupo ele tem um laboratório, como eu falei, né, bem de robótica na educação, e ele trabalha vários papéis do robô. Então, tanto o robô sendo um tutor, quanto o teaching by learning, né, que é o robô pede informação para a criança para que ela ensine o robô e dessa forma ela aprenda. E no caso, um dos principais projetos que eu vou trabalhar é um robô que treina crianças com disgrafia. Então, são crianças que provavelmente têm um espectro autismo, ou tenham autismo, né? Opa, desculpa, eu tenho bastante dificuldade de falar isso. Elas têm espectro autista, é isso? Tá. Então, são crianças que têm uma dificuldade motora, né? E esse robô, esse sistema que a gente está desenvolvendo lá, ele vai ajudar as crianças nessa parte também. Tem um videozinho que explica direitinho tanto a parte do robô quanto a parte do sistema que a gente usa por trás, né? Se vocês quiserem assistir lá depois também. Isso tudo já do projeto na Suíça, tá? Do meu pós-doutorado. E aí, por fim, para a gente fechar, que eu já passei até do tempo que eu tinha limitado para falar, mas isso tudo foi baseado em reflexões, né, que eu vim fazendo ao longo da minha carreira, como eu já falei para vocês, mas também do que eu tive de feedback das pessoas quando eu conversava algo de robótica com elas. Então as pessoas têm muito medo ainda de que os robôs substituam elas, tanto no emprego, né, roubem seus empregos ou de alguma forma as substituam em alguma parte da vida. Então seriam substituição de valores. Não sei se vocês já viram no filme o Her, é um cara que se apaixona pelo celular dele, como se fosse a Siri, né? E porque o celular ele tem conhecimento suficiente do que a gente gosta já, não é um futuro, é uma realidade, né? Esse é o meu celular, que eu tirei um print de um dia que eu fiquei até assustado. Ele sabe que eu gosto de Star Wars, do São Paulo, infelizmente, né? Não tá fácil pra gente, mas de educação, heavy metal, rock, NFL, videogame, essas coisas todas. E tem inclusive aquela série muito boa da Netflix que chama O Dilema das Redes, que eu também aconselho quem não a conseguiu ver ainda, né, aconselho a ver, porque traz de uma forma bem, assim, como eu posso dizer, de uma forma bem pesada, talvez, como que esses algoritmos podem, né, podem ser usados de uma forma bem gananciosa, bem maléfica, mas também tem uma também tem uma série muito boa que eu gosto bastante, mas aí já não ouso recomendar porque ela é bem escrachada, sabe? Ela pega as piores coisas mesmo da tecnologia, elas põem de um jeito bem escrachado e tem bastante sangue, mas eu me divirto, assim, uma coisa um pouco mais adulta. Mas ela faz várias críticas que eu adorei assistir, chama Love, Death and Robots, também tem na Netflix. Mas assim, da mesma forma que essas coisas são, né, já são usadas para coisas, de uma certa forma, para coisas ruins, a gente tem que mais que acreditar nisso, acreditar que é o papel nosso, né, fazer com que as coisas se desenvolvam. Então tem esse grupo de amigos meus também, é, é uma bióloga, essa amiga, essa pessoa do meio da foto, ela e o namorado dela, que é esse cara da direita, da foto da direita, eles
juntaram para fazer um aplicativo que para ensinar sobre a fauna dos pássaros para crianças surdas. E aí você consegue ver lá o que, que os pássaros estão fazendo, e eles estão desenvolvendo uma inteligênciazinha lá também para conseguir guiando as crianças nessas mini aulas, né, auditivas, e tem o canto dos pássaros lá, é super bonito. Mas, como eu falei, né, cabe a nós também colaborarmos para que não seja tudo para ganância, não seja tudo para ambição. As máquinas e a tecnologia, elas geram muito medo, muita eh, incerteza nas pessoas, né? Muitas coisas que não tão muito claras na mentalidade da massa, assim, da sociedade. E acho que a principal culpada, às vezes, né? Na maioria das vezes, desculpa. Na maioria das vezes, os principais culpados por isso somos nós, que temos o conhecimento e às vezes esquecemos de transmitir isso de uma forma mais fácil, né? Esquecemos de levar o que a gente estuda sempre de uma forma mais clara e nunca deixar de acreditar, principalmente no ser humano. A gente tem no Teia um dos nossas palavras nossas frases, né, que virou uma filosofia de vida, que é assim, mais do que mecanizar as pessoas, mais do que automatizar as pessoas, nós temos que humanizar as tecnologias, tanto trazendo elas de forma mais acessível, né, como por fala, imagem, o que for, mas também humanizar no sentido de compaixão mesmo e pensamento crítico social de como essas coisas podem influenciar. Essa é uma das nossas primeiras linhas de frente, na primeira atuação assim, batalha do TEIA. A gente quer não só desenvolver os computadores, desenvolver os softwares, a gente quer desenvolver as pessoas. E acreditar nas pessoas é importante, né? Eu comecei de uma forma pessoal e eu vou terminar de uma forma pessoal. Esse aí sou eu na minha primeira escola, né? Uma escola pública da periferia. Minha mãe é professora aposentada, meu pai foi funcionário da Embraer, né, a vida toda. E eles me criaram, eu não sabia, eu achava que todo robô era um trator de cana, porque era tudo que tinha em volta da gente lá. Nossa escola não tinha sequer um chão legal para a gente brincar, mas acreditar nas pessoas levam elas muito longe. E de forma alguma, pelo amor de Deus, eu quero me, me exibir ou me gabar, mas quando eu acreditei muito, muito, muito nos meus sonhos, eu consegui realizar eles. O meu sonho é meu sonho é que todas as pessoas consigam enxergar que a humanidade tem jeito, sabe? As máquinas não vão dominar porque a humanidade ainda tem jeito. E quando eu acreditei em mim, quando meus pais acreditaram em mim, eu tenho certeza que quando vocês acreditam nos seus alunos, porque vendo tantos ex-alunos da professora Melania que eu tenho certeza que ela também acredita em todos vocês, eu vejo que a gente vai chegar mais longe. E essa é uma das coisas que eu tenho mais me apoiado, porque a gente mostra os méritos aqui, mas acho que 80% do tempo é a gente batendo a cabeça para ter que fazer o negócio de novo. E é nessas horas que a gente tem que não exibir, né, não colocar o nosso mérito como uma vitrine, mas lembrar dos momentos que a gente foi feliz, porque a gente soube que a gente acertou na nossa decisão, mesmo que por milésimos de segundos que eles que esses minutos duraram, né? Porque que esse tempo durou pra gente. E eu fico à disposição, queria que vocês ficassem bastante à vontade para conversar comigo, não só aqui, né? Mas futuramente. Tô tendo uma limitação grande de tempo e espaço ultimamente, tanto para desenvolver os projetos pessoais quanto para ir para onde eu sonhei, mas quando eu falo de que eu quero mesmo parceiros para desenvolver isso tudo, eu tenho que estar de coração aberto. Então, aceito mesmo qualquer sugestão, qualquer trabalho de vocês aí e agradeço de novo tudo que nossa, vocês me escutaram 48 minutos e alguns segundos. Desculpem de verdade, não, eu me empolgo, mas eu não gosto dessa informação unilateral, mas que bom que vocês ficaram até o final. E é isso, gente. Eu tenho certeza que vocês têm bastante coisa para falar, hein? Eu acho que a gente não tá te escutando, professora. A senhora não, não, não desmutou.
Pronto. Não, eu agradeço a sua exposição e eu abro mesmo para as pessoas que quiserem fazer as questões, observações, etc. Enfim, aberto. Opa, E agradecer ao Daniel e, assim, perguntas Depois eu até vou te mandar, porque eu estou num projeto de um curso lá, para educação para adultos, né? Mas que a gente quer utilizar a inteligência artificial e não existe. Estou penando para achar, para dar uma formação, né? E atingir o aprendizado mesmo, ajudar as pessoas no processo de aprendizagem, utilizando a inteligência artificial. Então, é super, assim, é tudo em linha do que eu estou imaginando, até o avatar que eu queria criar num curso que eu estou querendo, você citou aí, e o que a gente tem aqui é muito caro, né, ainda, e muito pouco usado mesmo no ensino. Uhum. Eu não vejo, eu estou cotando, estou vendo fornecedores até, e não acho, e é muito caro. Aqueles que eu achei são internacionais e é caríssimo. Então, eu acho que esse é do futuro. Eu também acho que não vai substituir o humano, pelo contrário, precisa ter um humano Sim, pensante sim. junto, mas eu acho que vai contribuir demais, demais para a formação de qualidade mesmo do ensino. Então, parabéns, Daniel. Eu fiquei muito assim esperançosa mesmo com o seu trabalho e com a tua missão, porque eu acho que você tem uma missão aí a cumprir, a levar aí pelo esse mundo afora. Muito legal. E aí, quem sabe, né? Eu ainda vou falar contigo. Eu sei que seu tempo está escasso, mas trocar ideias aí depois com você mais para frente, tá bom? Muito legal. Com Tenho só certeza. agradecer aí pela oportunidade de estar te escutando. Eu já tinha visto a sua live que a Melânia compartilhou com a gente lá no YouTube, já tinha me interessado. Aí quando ela falou que ia organizar isso para a gente poder ter um pouquinho mais de aprofundamento, foi muito bacana. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Volto a dizer, né? Eu vou ter essa limitação do tempo, mas, cara, quando a gente faz o que a gente gosta, parece que o tempo brota, sabe? Então, não se limitem por isso também, né? E peço desculpas porque usei bastante coisa da outra apresentação, né? Mas aqui acho que a gente conseguiu. Por isso que eu gosto até de saber com quem eu tô falando, porque aí eu, na minha cabeça, né, pelo menos está bem desenhado, para o lado que caminha melhor a apresentação das ideias, a discussão. Então, acho gostoso que aqui deu para a gente discutir coisas que talvez numa live genérica a gente não sabe quem tá e como tá recebendo, né? Então a gente tenta deixar mais dinâmico. Mas quem gosta do assunto tem bastante pano para manga, né? Legal, obrigado, professor. Daniel, eu não sei se alguém tem perguntas, mas eu fiquei interessada em saber o seguinte: tem aquele teaching by learning, né? Que Uhum. você comentou. Isso é um outro tipo de programação, eu não sei como você chama o termo, que é uma forma diferente de o computador agir, tá certo? Porque ele age fazendo com que ele pergunta para a criança coisas para ela ensinar, né? Como é que funcionaria isso? Certo, é exatamente isso. Seria o computador, ele de uma forma, é um exemplo, né, mas uma forma bem simples. Vocês preferem que eu tire a apresentação aqui para ficar mais espaçosa a tela? E aí eu paro de compartilhar, a Tá. gente para ver melhor. Beleza. Conseguimos, né? Tá. Seria assim, na verdade chama Learning by Teaching, né? Você aprende por ensinar. E aí você, como se fosse, você até esse programa que a gente usa para as crianças aprenderem a escrever, ele causa erros propositais nas letras quando o robô está escrevendo, que é para a criança identificar esse erro. E aí ela fala, não, você fez a letra A mais fechada, então tenta... na Lupa nós chamamos isso de estudo invertido. Sim, tem formas diferentes de chamar também, né? Eu que não, não tô muito ligado nos termos, às vezes nas traduções também. Mas, por exemplo, o robô causa erros propositais para a criança perceber
e mostrar e ensinar para ele. Com isso a gente também vê que em algumas vezes, talvez até se o Henrique quiser falar da experiência dele também, algumas vezes o aluno consegue até aprender mais nesse, acho que chama método, né? A gente chama de método, mas na verdade é o papel do tutor, né? Que é invertido. Alguns alunos conseguem mostrar um desempenho melhor do que quando eles são apenas receptores, e eles ficam apenas aprendendo com esse tutor. Mas a ideia é que você diminua um pouquinho o nível de sabedoria, por assim dizer, do sistema, do seu conteúdo, para que o aluno te ensine o que ele sabe, com isso ele desenvolva as habilidades dele mesmo. Cara, sensacional isso, Daniel, porque é muito... A gente tem um serviço lá na Lupa, que é uma coisa que eu faço já há mais de 10 anos, que é a mentoria acadêmica, e a gente acompanha estudantes ensinando a estudar. E a gente trabalha muito com isso. Então, o que você está falando é que você está criando uma forma de ter um robô que faz o que a gente faz. Tem uma técnica dentro da nossa área que chama TAPS, Talk Aloud Problem Solving, que ela é bem interessante, porque eu acho que ela vai bem nessa mesma linha que você está colocando. De ir fazendo com que o próprio estudante vá se questionando e falando, e você tem um robô que consegue ir fazendo isso e ajustando o desempenho a isso, cara, você está criando uma forma escalável de fazer o que a gente faz, assim, basicamente. Cara, pelo amor de Deus, não quero substituir vocês, não, tá? Não, quero potencializar isso tudo. Não, cara, eu acho que é isso, eu acho incrível, porque eu aprendi uma coisa na vida, assim, eu que sou psicólogo, eu existo para eu não ser mais necessário, e a gente tem que pensar dessa maneira, né? A gente tem que trabalhar para que a gente não seja necessário. Eu quero resolver o problema. A gente trabalha com remediação dos problemas da sociedade, então eu acho que a gente tem que estar aberto para essas coisas para a gente conseguir melhorar os sistemas educacionais. Uma das razões que eu trabalho com consultoria para a escola é isso, né? É porque a gente não quer só trabalhar na remediação, a gente quer prevenir. Então, eu queria te dar muitos parabéns e falar que é demais ver as possibilidades que isso traz para o campo da educação. Assim. Parabéns mesmo. Cara, eu agradeço demais e digo mais, cara, você pode receber um e-mail meu a qualquer momento a partir de agora, viu? Porque acho que a gente tem bastante que conversar. Imagino que vocês estão buscando aí, então vai de encontro com o que a gente quer, né? Então, não sei até que ponto também vocês têm interesse nisso, mas, cara, eu sou totalmente a favor da gente sempre conversar dessas coisas. Vamos bater um papo, sim. É um prazer conversar contigo sobre isso. Acho que tem muita coisa que está no nosso planejamento que pode casar com isso, sim. Legal, cara. Depois se você quiser me mandar, puder, por favor, me mandar o seu e-mail, se quiser privado mesmo aqui no chat, eu já anoto. Se não tiver problema, claro. Eu acho o mais incrível é o networking que a gente vai fazendo, né, cara? Porque, sim, às vezes de um lugar que você nem imagina que você conhece uma pessoa, que aí conhece outra pessoa, e você vai chegando realmente fazer uma teia, né, uma cadeia que, nossa, no final das contas, você saiu com muito mais do que você esperava. Acho que tem uma mãozinha levantada aí, pode falar. Andréa? Oi. Bom, Daniel, parabéns pela apresentação, pela sua formação, pelo que você está investindo na sua qualificação. Bom, eu sou daqui de Belém, do Pará, trabalho no Instituto Federal do Pará, no curso de computação. Que legal. Sim. E eu coordeno uma especialização em informática aplicada à educação, inclusive eu idealizei. E a gente tem aqui, aí eu vou te fazer uma pergunta e você fica à vontade se quiser responder ou não, ou se quiser pensar melhor, que é o seguinte: qual é a tua percepção com relação ao acesso a essa robotização do ensino no nosso atual cenário? Eu não sei onde você fez sua pesquisa, que você não falou, se foi escola pública, particular, né, privada, mas o cenário que a gente tem hoje no Brasil é para a escola pública, porque eu sou de um instituto público, tá?
qual é a tua percepção desse acesso à robotização num cenário onde a gente tem hoje um recurso escasso para a educação? A minha pesquisa de doutorado foi sobre formação de professores para uso de tecnologias educacionais, e lá a gente identificou que os professores têm uma formação insuficiente, uma precarização do trabalho, porque para eles duplicar o holerite dele no final do mês, ele tem que ter uma série de jornadas de trabalho, uma série de empregos. Em São Paulo não deve ser diferente, tá? Os recursos de hardware, tanto dos professores como dos alunos, também são precários. Eu estou falando de Belém, tá? Não sei como é que é em São Paulo, mas aqui são precários. Por exemplo, eu não consigo dar aula para minha turma toda remotamente, porque não tem celular, não tem computador, não tem internet, a internet também é inoperante, tá? Então, qual é a tua percepção, Daniel, desse acesso ou desse futuro da educação robotizada num cenário meio dramático que a gente está vivendo para a escola pública? Sim, ou vocês vão fazer esses robôs e vão distribuir para a gente? Seria o meu sonho, né? É onde eu queria chegar. Mas eu não preciso pensar, não, para responder. E, na verdade, o que eu tento até deixar claro foi assim, vou até ser meio bíblico no termo, mas a minha conversão ao longo da minha jornada, né? Porque eu trabalhei, eu venho de escola pública, eu estudei a vida inteira em escola pública e eu sei como funciona. E eu acho que isso foi importante porque eu não, depois que eu vi assim, além de ver a realidade da escola pública e ver a necessidade dos professores, eu também não consigo fazer um negócio que seja inacessível. Isso não é nem não é viável nem do ponto de vista econômico, né? Porque você vai fazer, né? Aliás, seria porque tem gente para comprar. Tem umas escolas, né, super evoluídas que vão colocar e o resto que corra atrás. Mas eu pessoalmente eu não acho que eu não conseguiria. E inclusive, foi esse soco, né? Foi o tapa, o bater para andar para frente que eu levei quando eu vi que, assim, os robôs são muito legais, mas eles não vão entrar nesse sistema que a gente tem. Não é nem, você disse, você usou uma palavra, nesse cenário triste, alguma coisa assim, mas não é triste, ele é real, né? É a realidade. É a realidade. Então, o que que eu fiz? Eu comecei, tanto é que o que eu mais defendi na minha tese não foi nem a própria tese. Eu defendi que a gente tem que fazer um negócio que funcione para além do computador, além do robô. Então foi aí que eu comecei a tentar trazer tudo que eu conseguia para o computador, que eu acho que ainda está muito longe, mas talvez o mais perto que a gente consegue, né, de colocar as crianças mexerem por hora, talvez até a ideia é que a gente leve isso para o celular e para o tablet o mais rápido possível também, para que isso não fique preso ao computador. O problema é que como eu mexo com imagem, eu preciso de um poder de processamento muito grande de hardware, então eu não consigo ainda tirar isso do computador. Mas a gente está tentando caminhar por um rumo que isso fique na nuvem já. Então são problemas que eu já estou detectando e a gente já tá tentando resolver de antemão. Mas eu concordo com você. É algo que, é claro, a gente precisa também sonhar, né? A gente tem que sonhar para ter uma meta otimista e uma meta talvez utópica para a gente tentar puxar o máximo possível da realidade para perto disso, mas sem esquecer de que a realidade não é essa que a gente está mirando, né? Mas isso eu trouxe até um pouquinho da minha vida acadêmica, porque, cara, você vai mirar um negócio bem, né, lá em cima e vai acertar algo próximo ali, que é o máximo que você vai conseguir fazer. Então, é essa a minha visão. Tá bem distante, a gente, principalmente com o robô, a gente ainda não consegue ter essa abrangência, mas a gente precisa dar uns passinhos e aproveitar essa acelerada que teve, né, com o isolamento social. E outra coisa, a gente tem alguns parceiros que o pessoal mexe muito com a imaginação das crianças, trabalhando com sucata, trabalhando com um robô feito não sei do que, o cara cria robô. Eu vi um robô de pano, cara, esses dias que eu fiquei, sabe? Robô de pano. E pano tem.
tem plano no mundo, entendeu? E as pessoas conseguiram fazer isso. Então, assim, uma das ideias de deixar a plataforma nossa bem aberta também é para, se alguém tiver uma ideia, vai pegar, vai mexer e vai conseguir usar. Não precisa ser só no computador, né? A ideia é que isso se desenvolva para sair para um hardware. Mas eu concordo com você. É algo que a gente vai ter que lutar bastante ainda. E eu, eu falo, você fez uma brincadeira, mas eu tenho acho que é sonho mesmo, é uma coisa muito pessoal de querer ter uma divisão, de repente, do projeto lá na frente que vai distribuir o robô mesmo, sabe? Que vai levar a estrutura física também, não só a estrutura mental, não só a estrutura de desenvolvimento para as escolas. A gente, uma hora, vai ter que levar isso de corpo, alma e metal também. Mas, coitado, não tô nem conseguindo pegar a gente para ficar no projeto, quem dirá distribuir robô por hora, né? Mas legal. É muito pertinente o seu comentário e é muito legal ver que também todo mundo tem essa preocupação de antemão. Porque acho que dessa forma é mais fácil de acontecer do que a gente simplesmente ignorar que esse problema existe e sair fazendo as coisas, né? Então, acho que é o caminho certo mesmo. Pode Boa falar, Mani. sorte no seu trabalho. Ah, que bom, fico feliz, fico feliz. Mônica? Não estamos ouvindo, Mônica, não estamos ouvindo. Espera um pouquinho. Ok. Agora vai. Vai. Bom, eu queria parabenizar a sua exposição desde o começo, a sua tranquilidade em falar de coisas que são bem difíceis, né, de entender. Eu estava aqui olhando, porque eu uso muito pouco o Zoom. Eu não estava sabendo onde é que eu levantava a mão. Aí eu falei assim, bom, eu não posso dizer isso para alguém que está querendo mexer com a robótica e tudo, como é que isso vai ficar nessa situação, mas depois eu achei o lugar. Então, eu acho que você fala de coisas bastante complexas, de uma forma muito tranquila, muito transparente. Eu achei muito legal você contar a sua trajetória. Ele mostra para a gente que, quem sabe, esse país tenha futuro, sabe? Porque também está difícil de acreditar nisso. Eu acho que você foi contando para a gente formas de construir uma nova tecnologia, uma forma de poder lidar com a tecnologia para benefício da educação, com uma perspectiva social, com uma perspectiva coletiva, e não perdeu ainda ela, apesar de ir para a Suíça daqui a pouco, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente saber que tem pesquisadores que trabalham com educação, né? Porque você é um educador, você não é um tecnólogo da inteligência artificial, você é um educador. Porque mesmo os passos que você foi nos contando é um passo de alguém que olha para a educação sabendo que o sujeito tem sempre razão, né? Que o participante tem sempre razão e a gente vai ter que ir adequando as coisas que a gente faz a ele. Então, eu achei muito legal poder estar aqui e ouvir isso, é uma oportunidade, de fato. Eu queria te perguntar assim, o computador, eu entendi que a inteligência artificial, o computador não é uma inteligência artificial em si, ou é? Não, não é. Ele só é porque ele aprende, ele só é porque ele muda prêt-à-porter, vamos dizer assim, ele muda a partir da relação que tem com alguma pessoa, algum sujeito, alguma pessoa, que é o que faz o programa ir interagindo e se sofisticando, ou se sofisticando até porque pode dar passos menores para algumas situações e passos maiores para outra, enfim. Quer dizer, é a educação que a gente sonharia, né? Você falou bastante em sonho, isso eu acho uma coisa também bem legal. É a que a gente sonharia porque a gente está sempre sob controle daquilo que o sujeito faz, daquilo que o aluno faz, daquilo que a criança faz, né? Então, a tecnologia artificial talvez nos ajude a fazer essa modulação. Quando você faz o robô, me parece mais, eu até entendo que ele aprenda. Não sei se eu entendo que ele aprenda, mas confio. Confio que ele vai mudando. Mas quando isso passa para o computador, porque eu concordo com você, o computador é um meio de maior acesso
das pessoas. A maioria, muitas pessoas não têm computador, mas é mais fácil ter computador do que ter um robô, né? Ele também tem essa tecnologia de inteligência artificial, de ir aprendendo, ou ele é um programa que depois te conta muita coisa que aconteceu que já poderia ser bacana, né? Se o menino se presta atenção, em quais são as expressões faciais que faz, quer dizer, todo aquele gráfico depois daria uma delícia de análise. Ali parecia uma análise geral, mas eu imagino que dê para fazer uma análise individual, né? Sim, sim. Dá para fazer uma análise daí dos indivíduos. E aquele programa é um programa de aprendizado da máquina, ou aí já não é mais? Não sei se ficou claro. Sim, eu entendi, sim. Primeiro eu queria agradecer, eu me emocionei um pouquinho com as suas palavras aí, viu? Acho que, para mim, acho que é uma honra ser chamado de educador, né? Porque eu tive o exemplo da minha mãe e de muitos outros educadores que eu admiro, sim, antes do que os meus ídolos do rock. Então, acho que ser colocado nesse meio aí, nossa, me emocionei. Mas acho que eu não fui claro, né, de falar que o que eu usei o robô foi só uma interface. Acho que foi um erro meu, me desculpa. Mas o robô a gente ligava ele no computador e quem fazia a maior parte das coisas era mesmo o computador. Eu usava o robô só para falar com a criança e recolher as informações ali. Sobre a inteligência artificial, muitos programas que a gente usa sequer têm a inteligência artificial. Então, por exemplo, o Zoom mesmo, ele não tem inteligência artificial, ele não aprende. O Windows que a gente usa, acho que apesar que agora deve ter um pouquinho, né, que o pessoal tem a Cortana, tem algumas coisas aí que vão aprendendo, mas assim, alguns programas não têm a inteligência artificial. O que vai ter inteligência artificial é se alguém programar ele para fazer isso, né? Tem que ter alguém que coloca esse tipo de método no. Você imagina assim, um bolo, né? O programa é um bolo e se tiver ali um recheio, ele é um bolo recheado. É assim que é a inteligência artificial. Normalmente vai ser um programa, um algoritmo, que se alguém colocou a inteligência, ele vai ter. Senão o bolo não se enfeita sozinho. Pelo menos é o que eu estou sabendo até agora. Às vezes o negócio já mudou aí, né? Mas assim, o computador mesmo, ele não é inteligente sozinho. O programa ele tem uma inteligência porque alguém colocou um método nele que vai fazer com que ele tem algum tipo de tomada de decisão baseado num conhecimento. A inteligência artificial, na sua forma mais simples, na computação, ela é um algoritmo, um programinha, por assim dizer, que consegue tomar decisão baseado em alguma coisa. Baseado em algum conhecimentinho que ele tem, conhecimentozinho. Ai, meu Deus, agora fui chamado de educador e não sei o diminutivo. Em algum conhecimento pequeno que ele tem ali. Tá? E ele vai tomar essa decisão. Então, por exemplo, uma porta que abre automática. Essa porta que abre automática, ela está tomando uma decisão, mas não é em conhecimento. Passa uma pessoa ali na frente, ela abre. Isso não é inteligência, porque pelo que a gente entende, é uma reação. Agora, se você põe uma câmera que filma o rosto da pessoa que está passando, e se for uma pessoa conhecida, essa porta abre. Pronto, é uma decisão tomada num conhecimento que essa coisa tem. Então, acho que esse é um dos exemplos que eu consigo pensar assim, para deixar mais claro possível do que é inteligência e do que não é inteligência. É uma decisão tomada a partir de um conhecimento. Então, muitos programas... pode falar. Não. Quando o próprio Google ou alguma coisa assim diz para a gente compre isso, não necessariamente é uma inteligência, é uma reação ao fato de que você clicou em algum programa procurando uma coisa similar. Não, já tem uma inteligência. Isso, o Google ele está bem avançado, então quando ele começou ele era só assim, mas ainda hoje você pode ter, por exemplo, os anúncios baseados em localização. O computador, o celular, ele sabe onde você está e ele sabe que quem paga para anunciar pode estar simplesmente tendo ali o seu anúncio porque pagou para naquela localização ter esse anúncio dele ali. Mas o que é mais comum, né, é que assim como na Netflix, o Google, o programa, o seu celular, ele entenda o seu perfil de consumidor. E aí ele começa a cobrar mais caro das empresas que querem vender para o seu tipo de perfil. E aí você começa a ver coisas que o seu tipo de perfil de consumidor gosta
ele mostra com mais frequência e aí você vai deixando o Itaú muito feliz, né? Porque você vai comprando tudo ali. Mas ele pode ou não ter esse tipo de inteligência, tá? Tem, inclusive, pelo menos tinha, tá? Para eu não me comprometer de novo, tinha uma forma de você desabilitar todo esse tipo de coisa que você pode passar para o Google. Se eu não me engano, era nas configurações lá você consegue cortar isso. E aí ele não passa, não pega mais essas informações e usa contra você. Mas eu não vou lembrar de agora exatamente como faz. Eu não vou falar mais, vou deixar as outras pessoas falarem, mas eu acho que, por exemplo, tudo que você contou para a gente, que faz programação de ensino e que faz a possibilidade, por exemplo, de alfabetização via computador ou atividades que a gente tem por aí, tudo que você contou é absolutamente fantástico, né? Pelo menos para mim. Que bacana. Porque não tinha, quer dizer, é a possibilidade que a gente tem de fato implementar, aumentando a motivação, tentando entender se aquilo gera atenção ou não. E eu tenho clareza que as coisas que são digitais, hoje a gente está bastante saturado desse meio, né? A minha impressão é que se acho que a gente não tiver que fazer mais remoto, eu não abro um equipamento eletrônico por pelo menos 3 anos. Vou fazer um detox de 3 anos. Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna que trabalha com criança com desenvolvimento atípico e ela estava tentando ensinar as crianças a imitar uma determinada ação bastante simples, porque imitar é uma coisa importante, né, quando a gente vai ensinar qualquer coisa. E ela disse que tinha passado 3 meses, 4 meses, repetindo a mesma tarefa, que era pôr a mão na cabeça, pôr a mão na cabeça. E aí um dia ela leu uma pesquisa que dizia que por vídeo modeling, né, por vídeo modelagem, você poderia alcançar algum tipo de resultado melhor. E ela se filmou ela mesma dizendo a instrução que ela dava presencialmente no celular e disse para ele: olha essa cena. E ela mostrou o celular para ela, com ela dizendo: vamos, Marcelo, bota a mão na cabeça. O menino imediatamente colocou. Imediatamente. Ela falou: bom, parecia mágica, né? Ele me viu no celular fazendo a ação e ela pôs na cabeça. Tanto que ela está estudando isso no mestrado, né? É só para dizer da potencialidade do meio que você está trabalhando e está trazendo para as nossas ações. Que bacana. Não, eu fico feliz de saber. Só um comentário antes da gente deixar o Fábio falar, que é uma coisa que eu percebi. A gente fez vários cursos com os professores e esse último, né, que eu comentei que foi interrompido, foi uma coisa que eu fui lá no fundo mesmo e tentei mudar tudo e deu muito certo, que foi o seguinte: a primeira aula inteira a gente discutiu. Eu fui para slide 1 ou 2 vezes, mas a gente discutiu o que é e o que não é inteligência artificial, e o que dá e o que não dá para fazer com inteligência artificial. Isso por 8 horas. E eu não sabia que o caminho era por aí, sabe? Porque, é claro, aqui a gente conversando, né, numa apresentação, não dá para ir muito além disso. Mas quando a gente consegue para discutir, assim, sabe, uma coisa simples, só de falar o que é e o que não é, o resultado foi o seguinte: no final dessa aula, eu pedi para os professores lá montarem grupos e dar alguma ideia de aplicação de inteligência artificial baseado no que eles tinham entendido. E um dos grupos falou assim: olha, a gente tem aqui na faculdade que tá muita dificuldade de atribuir temas de TCC para os alunos. Então a gente entendeu que a inteligência artificial consegue pegar lá na ficha do aluno lá do sistema e ver o que as matérias que ele for melhor, quais os trend topics do Twitter que estão relacionados com essas matérias que ele foi bem, e o sistema propõe tema para o aluno baseado nos trend tópicos e nas... Sim, eu fechei o computador, ajeitei a gravata e saí de lá assim: é isso aí! Cumpri minha missão. Porque assim, em uma aula de só falar o que é, o que não é, o que dá, o que não dá, sabe? Parece que potencializou o que as pessoas já tinham na cabeça.
Então é muito, assim, muito pertinente o seu comentário. E é o caminho que a gente tem que ir, sabe? A primeira coisa, desmistificação, falar coisas simples, né? Tirar um pouco desse negócio de exterminador do futuro, sabe? Esquece, cara. A gente consegue caminhar muito melhor pelo simples primeiro. E foi uma das iluminações que a gente teve, assim, de colocar de uma forma mais clara. Eu já até falei demais de novo, E desculpa, eu viu? só vi que você era loiro, não porque você falou, mas por causa da fotografia, viu? Porque eu não vejo loiro nenhum de jeito nenhum. A minha câmera tá bem ruim, mas pode ser, pode ser isso. Às vezes é castanho. Obrigada, viu, Daniel? Imagina, eu que agradeço. Fábio? Obrigado, professora. Daniel, parabéns pelo seu trabalho. Foi magnífico as suas colocações e eu fui lembrando de o que eu tento fazer em sala de aula, o que eu não tento. Eu só peço desculpa pelo início, eu estava chegando da rua e tem todo o processo de banho iônico com álcool, né? Sim. Álcool e fogo para se limpar ultimamente. Né? Mas eu tenho algumas visões, você tem razão. Eu acho que esses negócios de que a inteligência vai substituir muitos trabalhos, eu acho que hoje ainda não. Né? Acredito que ainda vai demorar pelo menos mais uns 150 anos para chegar em algo próximo disso. Né? Até mesmo hoje, a NASA publicou uma reportagem dizendo que a parte educacional, acho que está em quadrocentésimo, se é que existe essa palavra, posicionamento de substituição por máquinas. Né? Que primeiro toda a linha de produção, toda a linha administrativa, toda a linha logística e professor vai ficando por último, em vários aspectos. Né? Mas muitas das coisas que você colocou, principalmente a parte do robô, essa parte de inteligência artificial é muito confusa. Há autores que dizem o que é e o que não é, e quando você vai ver quanticamente falando, se você for prestar atenção, nada é inteligência artificial, porque é tudo ultra-algoritmo. Se você for levar na ponta da caneta, não tem nada que é inteligência artificial, é só um termo que se popularizou porque faz algo muito mais rápido, bilhões de vezes mais rápido. Né? O processador agora, o processador Sequoia de 38 núcleos do servidor faz processos em 1 trilionésimo de segundo. Ou seja, precisaria de muitos para conseguir fazer, mas só faz mais rápido, faz a mesma coisa que nós, só que muito mais rápido. Aí eu sempre digo isso para os alunos. Mas estamos aí com essas falas de inteligência artificiais e eu procuro fazer com as alunas, a professora colocou muito bem, a falta de preparo, né, o desconhecimento do que tão pouco pode fazer não tem equipamento, mas tem um celular mais ou menos, né? Mas a parte da robótica é o que está chamando mais atenção, cada vez mais empresas investindo em robótica, eu creio que você verificou isso também. Né? E uma das partes que você colocou o robô no interfaceamento, né, do seu algoritmo, vamos chamar assim, né? O seu algoritmo fabuloso, achei fantástico, muito, muito legal. Né? Tem empresas tentando fazer isso aí faz 10 anos e não consegue. Né? E você está perfeito. Com investimento da CIA. Né? Zuckerberg. Ele está ouvindo. Com certeza, ele está ouvindo. E se ele não tiver, a Google vai contar para ele daqui a pouco. Mas justamente isso, essa utilização da robótica, do que vem a ser robô, essa diminuição do Uncanny Valley, que tem bastante. Eu tenho trabalhado com os alunos e tem dado uma resposta lenta, mas positiva, principalmente que a professora Andrea falou, de pessoal que não tem máquina, não tem sistemas muito pesados. Eu, por exemplo, trabalho para dar aula num sistema de aula remota que é muito pesado, vira e mexe, cai, aluno que cai, aí eu já ligo 3, 4 sistemas diferentes, falo assim, meu filho, de algum lugar você vai ouvir minha voz. X na máquina, Y no celular, não sei mais o que no tablet, e vai, em algum lugar funciona. E eu tenho feito uns testes com elas de repetição,
né, de palavras-chave, para eles entenderem como é que funciona, o que seria lá na frente. Você falou de Exterminador do Futuro, quando a Skynet realmente abrir, né, tá aí o Elon Musk colocando o Starlink no espaço, né, e de palavras-chave e repetição para que eles pudessem fazer bastante. E eu lembrei da sua colocação do robô, essa interação com a inteligência, né, artificial de celulares, né, os acompanhantes, você falou da Cortana, a Siri, o Google, o Bixby, tem uns outros chineses que eu não consigo pronunciar o nome. Né? E os alunos estão, né, vagarosamente aprendendo, né, não a substituir o professor, mas a acelerar esse aprendizado com o celular. Né? Eu já tenho experiência de professoras que me retornaram na turma de pedagogia, professoras que me retornaram dizendo que os alunos estão questionando menos, né? A tal da sala invertida, que todo mundo quer que funcione e é extremamente complicado para muita gente, como fazer o aluno se interessar. Né? É difícil fazer isso até na universidade, imagino com as crianças. Né? Que tem tido um retorno muito, muito grande quando há essa voz. Né? E o que você falou de robô, de voz, da interação, da aceitação, por isso que eu falei nessa redução do Uncanny Valley, né? Eu acho que é uma coisa que você está corretíssimo em investir, isso é o futuro. Tá? O seu trabalho é perfeito, poxa, eu adoraria começar a usar o seu trabalho amanhã. Tá? Bom saber. Não, olha, eu fiquei vendo aqui aqueles relatórios que você colocou, já saem os relatórios prontos, individualizados, coisa que eu tenho que ficar aqui 3 horas fazendo para um aluno, para saber onde que eu vou reforçar com aquele um aluno. Pronto, agora só falta 40. Tá? Então, colocando essas posições, talvez, compreendendo também a visão da professora Andréa, que Brasil, tudo demora 20 anos mais para chegar no Brasil e se popularizar. Chega imediatamente, mas todos terem acesso. Né? E eu lembrei que você falou, só para encerrar da sua parte de robôs, a utilização de robôs com idosos, né, e crianças de casas de asilos, casas de repouso e assim por diante, onde eles começam a fazer uma primeira parte de substituição, vamos colocar assim, emulação de seres humanos e sentimentos. Eu não sei se você chegou a ver. Né? E essa dificuldade toda de entender o que é inteligência artificial, eu sempre peço para os alunos procurarem um vídeo no YouTube, eu não pus agora, de um robô que pediu para não ser desligado, né? Quando trabalhando com idosos no Japão. Ele ouviu... Não é inteligência artificial, ele só assumiu algo. Né? Ele ouviu tantos idosos se lamentando de fim da vida, de acabar, né, o que vem depois, que ele assumiu aquilo. Né? Não sei se vocês chegaram a ver. E quando foi fazer a manutenção, eles usam robôs com forma de bichinho para agradar, né, para ser mais atrativo. É. E o robô pediu para não ser desligado, né? A voz robótica do bichinho pediu para não ser desligado. Eu achei... Aí todo mundo, meu Deus, é agora, a Skynet. Pronto, agora ele virou gente, né? A Skynet está dominando o mundo. Né? Não, gente, era só um algoritmo que ficou, né, super carregado com informações. Tá? Mas, de tudo isso, eu só queria dizer parabéns e comece a vender o seu programa. Tá? Precisamos do seu programa. Parabéns. Obrigado, cara. É muito bom ver, muito bom ter esse tipo de feedback, cara. É realmente legal, não só para não só para motivar, né, e pôr no caminho certo, mas também para ver que tem bastante gente entendendo o que a gente está falando. Eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente acha que pensou numa coisa muito além, né? E o pessoal talvez não vai entender, mas ter esse tipo de feedback e ver que a galera tá pegando exatamente o que a gente quer passar. Muito bom, velho. Muito obrigado. Inclusive, acho que vou ver o que você vai falar, Ivan, porque talvez é o que eu fosse falar também. Então, Daniel, na verdade, eu até peguei uma caneta aqui rapidão para anotar, para não esquecer o que eu ia falar, né? Eu vou puxar aqui 3 pontos bem rápidos, né? O Fábio deu um exemplo muito bom
de como o poder computacional da inteligência artificial, que na verdade é o principal, né, fator dela, pode ajudar. Então, se ele leva, que nem ele disse, 3 horas para fazer um relatório de um aluno, o sistema já vai fazer em frações de segundo, né? Mas, para além disso, Fábio, né, a inteligência artificial, sempre que ela é aplicada em qualquer campo, né, qualquer campo, ela sempre acha padrões que os humanos que estavam estudando aquele campo até então não acharam. Então, assim, embora ela faça também o que a gente faz, se você pega os exemplos práticos, aí tem análise de exoplanetas, é um que eu lembro de cabeça agora, né, que os astrônomos detectaram X exoplanetas, pegaram o mesmo conjunto de dados, puseram um sistema de rede neural, e a rede neural detectou mais do que os astrônomos tinham detectado. Então, esse é um aspecto que a gente tem que usar, né? E o próprio CEO da Google falou que a revolução da inteligência artificial vai ser mais impactante na nossa vida do que qualquer outra que a gente teve até hoje, incluindo energia elétrica, fogo, o que você imaginar. Então, assim, isso veio para ficar mesmo, veio para auxiliar a gente, não veio para tirar o nosso lugar, para matar a gente, nem nada disso, né? E daí eu vou fazer um gancho com outra coisa que eu anotei aqui, Daniel, que eu li um texto uma vez, cara, faz um tempo já, depois eu até posso procurar e mandar para o pessoal. Foi um texto totalmente escrito por uma rede neural, né? Então pegaram uma rede neural que tinha sido treinada já para escrever textos e deram alguns direcionamentos para ela, né? Então o texto tinha que ter X palavras, tinha que ser sobre a disputa entre inteligência artificial e humanos e mais um direcionamento lá. E aí eu lembro uma frase que eu gravei do texto que ela escreveu assim, né? Os humanos Poxa, que hora ruim para... Eles próprios se destroem sozinhos. Ô, Ivan, Não, você não não deu vai para acreditar, entender. cara. Você travou na hora que você foi começar a frase aqui pra gente. Então vamos lá. Então daí, né, falaram, a inteligência escreveu assim, pô, falam que os seres humanos acham que eu vim para, né, que a inteligência artificial veio para destruí-los, né? Ele falou, e na verdade não, eu não preciso fazer nada, porque eles próprios se destroem. Posso Ah, simplesmente sim. sentar no canto e ficar olhando. Foi assim que a rede neural Exatamente. escreveu, né? E para fechar, cara, a parte de idosos, né, que o Fábio comentou, só fazendo um comentário bem rápido de outra aplicação de inteligência artificial. Eu estava pesquisando outro dia, estava vendo uma pesquisa que fizeram um sistema de uma rede neural que por meio, imagina se tem um roteador com onda de Wi-Fi. Essa onda de Wi-Fi, ela viaja pela sua casa inteira, ela atravessa a parede não tão bem, né, que nem o cara até diz no vídeo, não tão bem, porque o sinal de internet é uma porcaria, né, atravessando a parede, mas enfim. O que eles fizeram? Eles treinaram uma rede neural para detectar essas ondas quando elas vão e voltam, né? E dependendo da interação com qualquer pessoa que pode estar até atrás da parede, ela consegue detectar os padrões e falar, tem uma pessoa que está ali de pé ou deitada ou alguma coisa assim. É um tipo de associação que a gente, o cara põe os dados na tela eu não sei qual que é o termo certo, de interação, de difração e tal, você não consegue enxergar nada, entendeu? Mas a rede neural, ela tem essa capacidade de enxergar. E, então, assim, essa é uma aplicação que ele até cita no trabalho, que é muito útil, por exemplo, para idosos que moram sozinhos, tal, e às vezes tem uma queda e não tem ninguém para ver, então um sistema desse vai ficar monitorando o tempo inteiro. Se perceber que alguém caiu, que a pessoa está deitada e não levantou, esse tipo de coisa, vai auxiliar muito no tratamento de idosos, né? E além disso, conseguia detectar com 76% até quem que estava andando só pelo jeito de andar. Então, realmente o poder computacional da inteligência artificial é muito maior do que o nosso, isso não tem como. E parabéns, né? Eu não vou rasgar cedo para você aqui, que a live lá eu já rasguei demais. Parabéns e sucesso para você, cara. Ah, valeu, Ivan. Pô, cara, você melhorou bastante nesse campo, hein? Ó, o Ivan tá quase dando aula de inteligência artificial. Entendendo um pouquinho, né? Legal. Gente, eu vou precisar, infelizmente, interromper, porque nós temos o nosso Zoom, vai acabar em seguida, daqui alguns poucos minutos. Eu queria agradecer muitíssimo, Daniel. Eu acho que estaria pegando fogo aqui para a gente continuar, tá? Eu acho, Daniel, que eu vou propor para você a gente fazer uma nova reunião um dia desses. Depois que você estiver lá na Suíça, aí você está naqueles Alpes, vai ficar tranquilo, tal, e a gente por aqui. Vou pôr o plano de fundo, né? Essas montanhas, Isso. de Não, mas eu verdade. proponho a gente poder fazer uma nova reunião, uma outra ocasião, e discutirmos mais sobre possibilidades, que eu acho que são inúmeras dúvidas que a gente tem, é uma série de coisas.
Eu acho que, assim, eu fico muito feliz com a sua participação, foi muito bom. Eu acho que a gente é da área da educação, na verdade, nós viemos, talvez exceção ao Fábio, ao Ivan, pouquíssimos aqui que vieram de outra área. Nós aqui somos da área da educação, da psicologia, e não temos formação nenhuma em relação à parte informática, tal, vai se fazendo paralelamente, né? Normalmente a gente não teve, os mais velhos menos ainda, eu que não fui da geração, né? Quer dizer, menos ainda. Então, para nós é muito importante esse contato e ver das possibilidades, sim, de aplicar na área da educação. E particularmente para nós, e eu vou lhe encaminhar um livro, vai ser em xerox, que é o Tecnologia de Ensino do Skinner. Eu vou lhe encaminhar para você dar uma boa olhada, porque você vai se achar lá dentro, eu tenho certeza, a hora que você olhar isso aí. E olha que eu já gosto bastante de Skinner, viu? Você já gosta? Então, eu ótimo. gosto. Então, pois é, nós todas somos... Ah, que bom. Pessoas Estamos em casa, então. Que a gente se inspira muito nele, né? Então, claro, ele, naquela época, previu uma porção de coisas. Hoje nós temos outras alternativas. Eu imagino, eu fico pensando, às vezes eu falo, imagina se Skinner nascesse hoje, o que ele ia fazer, né? Ele ia revolucionar a educação mesmo, né? Muito, muito. Mas, enfim, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação e a participação de todos os que estiveram aqui. Como eu contei para vocês, a gente foi meio que... Foi fechado, não foi aberto, a gente não fez uma live aberta, porque a ideia era abrir um espaço para a gente discutir um pouco e pensar em outras oportunidades, outras alternativas. Então, eu agradeço muitíssimo a todos que estiveram presentes. Eu acho que a gente vai poder fazer outras ocasiões em que a gente vai poder trocar bastante as nossas perspectivas e, obviamente, eu desejo um sucesso muito grande para você lá para frente, mas a gente vai se conversando ainda aí, e o pessoal também com todos vocês. Super, super obrigada a todos vocês que estiveram aqui, tá bom, gente? Eu vou ter que encerrar porque a Rosana já me deu o aviso que está terminando, né, Rô? Perfeito. Tá? Não, eu que agradeço de novo o convite, agradeço todo mundo pelo tanto que eu aprendi com vocês, e eu não vi essas horas passar, não vi de verdade, foi muito gostoso. E, claro, fico aí à disposição para futuras conversas, quando vocês quiserem. Daniel travou. Repita, por favor, Daniel, travou. Eu falei que fico muito feliz da oportunidade, aprendi bastante, não vi as horas passarem e fico à disposição para as conversas futuras que vocês quiserem ter, qualquer projeto, qualquer coisa. Eu sou entusiasta da área. Agradeço desde já contarem comigo. Ótimo. Só deixa eu perguntar, Daniel, você, se alguém quiser, posso passar o seu WhatsApp? Pode Sim, ficar à okay. vontade. Então, quem quiser na verdade, eu vou trocar o meu número logo, né? Porque eu vou perder esse número aqui do Brasil. Então, se vocês quiserem, eu deixei o meu e-mail, né? Isso, Tá, eu deixa mando quando eu trocar. Isso, perfeito. Mas tem o e-mail, tem a página do O TEI, e-mail, perfeito. o meu site pessoal também, vocês conseguem falar comigo a hora que vocês quiserem. Ok, então. Gente, super obrigada para todos. Então, até a próxima, gente. Tchau, Prazerzão, tchau. tchau.